Um dos maiores entraves que nós encontramos no dia a dia, na prática, diversos casos que a gente atende aqui no escritório, para regularizar um imóvel é a morte. É muito comum nós encontrarmos imóveis que foram transferidos, adquiridos através de herança, mas que ainda constam no nome do falecido que deixou aquele bem para os seus herdeiros. E por que isso é muito comum? Eu observo dois principais motivos para isso acontecer. Primeiro é desconhecimento. Muitas pessoas acabam acreditando que um imóvel, após a morte do seu dono, transfere-se automaticamente para os seus herdeiros, sem a necessidade de nenhum procedimento. E infelizmente isso é uma inverdade. Essa transferência ela não é automática, ela precisa de um reconhecimento estatal para que ela ocorra e para que exista um título público para ser levado ao registro no cartório de imóveis e que comprove que de fato os herdeiros a partir daquele momento então são os proprietários do imóvel. O segundo motivo que isso acaba sendo óbvio é a dor de mexer com uma documentação referente a um imóvel que foi adquirido através da morte de um ente querido. Muitas vezes em assinaturas de inventários, por vezes já verifiquei isso na prática, os herdeiros acabam indo fazer a assinatura do inventário, seja um inventário judicial ou extrajudicial, com lágrimas nos olhos, porque ao regularizar a propriedade, aquilo acaba se transformando em um momento de memória, de uma dor da perca do ente querido. O que nós podemos entender, o que nós precisamos compreender é que essa transferência ela não é automática. E quanto mais um ente querido aguarda para regularizar a transferência dessa propriedade, certamente mais dor de cabeça no futuro lhe terá. Inclusive, os custos para a regularização cada dia serão maiores. Isso porque, conforme o tempo vai se passando, as multas vão sendo incididas sobre a não transferência, a não regularização desse imóvel. Além do mais, o valor daquele imóvel acaba sendo atualizado, o que pode dificultar ainda mais a regularização dele. Como então regularizar um imóvel que você ganhou, que você recebeu através da herança? É um procedimento chamado inventário. O inventário é um procedimento que pode ser feito tanto de forma judicial como de forma extrajudicial. Para o inventário poder ser feito de forma extrajudicial, ou seja, perante um cartório, sem que haja necessidade de um processo, é necessário que não haja direitos de menores envolvidos e tampouco haja conflito, ou seja, a partilha dos bens pelos herdeiros ela precisa ser consensual. Os herdeiros sendo maiores e a partilha sendo consensual, é plenamente possível evitar o inventário judicial e efetuar o inventário extrajudicial. Prazo para a abertura do inventário: 60 dias a contar da morte daquele ente querido, daquela pessoa amada que nos deixou. É necessário que dentro desses 60 dias abra-se esse inventário. Qual é a consequência de não abrir o inventário neste período? A consequência é que será cobrada uma multa em cima do imposto devido no inventário, o que poderá trazer altos custos para a regularização do seu imóvel. Quanto ao imposto do inventário, o imposto referente ao inventário é o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação. Este imposto ele se incide toda vez que há uma transferência de propriedade em razão da morte. E na lei paulista, aqui no estado de São Paulo, existem duas possibilidades de isenção desse imposto. Então, a depender, é possível que você nem pague o imposto caso a sua situação jurídica se enquadre em uma dessas duas situações. Enfim, fica a dica. Mesmo sendo uma situação às vezes delicada para a sua família, é muito importante, na ausência de um ente querido, fazer o inventário. Inclusive é um mandamento legal, é obrigatório por lei, deixando-se bens a abertura do inventário para que haja essa transferência, seja de bens móveis, seja de bens imóveis, inclusive também outros valores, como fundo de garantia, aplicações financeiras, poupança, tesouro direto ou outros numerários que aquela pessoa querida deixou em vida antes do falecimento. Meu nome é Alan Reis, eu sou advogado especialista em direito imobiliário na cidade de Hortolândia. E se você quiser acompanhar mais conteúdos como este, curta a nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram. Até a próxima!